Por que Moisés foi transladado? Ele se tornou um anjo? Existem anjos e tipos de anjos? É sobre isso que eu gostaria de falar hoje aqui nesse vídeo. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar em prática o Vem Segue-me na sua vida. Se você gostar do vídeo, dá um like, faça seus comentários e também se inscreva para receber outros vídeos. Existem vários vídeos muito bons que você vai apreciar. Também o que eu gostaria de dar um anúncio. A partir desta próxima terça-feira, dia 24 de maio, nós iniciaremos uma série de 10 vídeos sobre o programa de metas dos jovens da Organização de Rapazes e Moças. Esses vídeos acontecerão todas as terças-feiras, serão 10 vídeos. E eu mesmo terei a oportunidade de falar sobre esse grande e maravilhoso programa que a igreja instituiu. Então convide os rapazes e moças que são da sua unidade, que você é líder, se você é líder de jovens, convide os teus jovens e você também assista. E se você é pai ou mãe de jovens da Organização de Rapazes e Moças, também avise para eles assistirem esses vídeos. Essa série de vídeos vai ficar no nosso canal para que possa ser apreciado outras vezes. E se mesmo que você não seja pai ou mãe, ou líder, ou mesmo jovem da URM, você pode aproveitar esses vídeos para te ajudar a como estabelecer metas e como alcançar essas metas. Muito bom. Aí agora a gente vê, voltando aqui para a lição dessa semana, o povo de Israel então chegou próximo da terra prometida, né? A terra que emana leite e mel. E Moisés, como seu líder, Moisés então ele termina o seu trabalho. Um grandioso trabalho que Moisés realizou. Moisés foi muito semelhante a Cristo em muitos aspectos. Ele foi, na verdade, um protótipo de Cristo. E assim como Cristo, Moisés libertou o povo de Israel da escravidão dos egípcios, assim como Cristo nos libertou da escravidão do pecado. E Moisés, então, realmente fez um trabalho dos mais grandiosos que a gente pode ver nas Escrituras. Ele escreveu o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, do Velho Testamento. Moisés foi realmente um homem fabuloso em todas as coisas que ele fez. E ele, quando então terminou o seu trabalho, o Senhor o deu uma nova designação para ele, uma nova missão para ele. Ele foi transladado para que ele pudesse, ele portava as chaves, até hoje, né, ele é o portador das chaves da coligação de Israel, e para que ele pudesse conferir essas chaves da coligação para outros profetas depois dele, havia necessidade dele ter um corpo. Porque ainda Cristo não havia ressuscitado, então ninguém tinha ressuscitado ainda, Cristo foi o primeiro. Então, como não havia ainda ressurreição, havia necessidade desses homens que tinham chaves e que deveriam conferir essas chaves a outros, eles precisavam ter corpos. Então, eles eram transladados, assim como aconteceu também com Elias. E nós vemos que Moisés ele continuou na sua nova designação, indo, visitando, né, como por exemplo ele foi no Monte da Transfiguração, onde Pedro, Tiago e João estavam presentes. O próprio Cristo se transfigura, Elias também aparece e Moisés também, e confere a Pedro as chaves da coligação de Israel e das chaves do selamento conferidas por Elias. Então, anjos, né, continuaram fazendo o trabalho que precisava ser feito e alguns haviam necessidade de ter corpos. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Os anjos. Quem são esses anjos? Que tipos de anjos existem? E eu listei, de acordo com o que a gente consegue ver nas escrituras, consegue aprender nos manuais da igreja, enfim, em vários lugares, é que existem 5 tipos. Eu listei 5 tipos de anjos. E
por que anjos? Qual a necessidade de se ter anjos? Eu vi aqui, eu estava lendo hoje, inclusive, Alma 32, e vi uma escritura em que Alma diz o seguinte, ele diz em Alma 32, 23, e agora ele transmite a sua palavra aos homens por intermédios de anjos. Sim, não só aos homens, mas também às mulheres. Ora, isso não é tudo. Muitas vezes as crianças recebem palavras que confundem o sábio e o instruído. Então o Senhor ele envia, transmite muitas vezes a sua palavra por intermédio de anjos. Elder Holland também falou sobre isso, e tem um discurso do Elder Holland fascinante sobre que se chama O Ministério de Anjos, que foi feito em outubro de 2008. Nesse discurso, ele tem uma citação, e aqui durante o vídeo eu vou citar outras dele, né? Ele diz o seguinte: em gerais, tais seres não são vistos. Às vezes são. Porém, visíveis ou não, eles estão sempre próximos. Por vezes, seu papel é de enorme importância e tem significado para o mundo como um todo. De vez em quando, as mensagens são mais pessoais. Ocasionalmente, o objetivo angélico é alertar. Mas, comumente, no entanto, é de consolar, prover algum tipo de atenção misericordiosa ou orientação em épocas difíceis. Sensacional, né? Então, os anjos, eles estão aí, eles existem. Moroni disse que, por causa da fé, anjos ministram ainda essa terra. Então, se temos fé, temos anjos que nos ministram. E isso é maravilhoso. E eu fiquei pensando nesses anjos, nos tipos de anjos. E eu alistei 5 tipos. Existem aqueles que são pré-mortais, ou seja, aqueles anjos que ainda não nasceram, como no caso aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva receberam ministração de anjos. Então não tinha nascido ninguém aqui ainda. E os anjos pertencem a essa terra. Então, os que ministraram a Adão e Eva, e a outros, né, muitos também anjos que ainda não haviam nascido, ministraram aqui na terra. Temos os anjos que são os que já morreram. Então, pessoas como Gabriel, né, o anjo Gabriel é Noé, né, o profeta Noé, que visitou Maria para anunciar o nascimento de Cristo. Então, Noé, ele não foi trasladado, nem ele era um espírito que não tinha nascido ainda, ele já havia morrido, e ele então, como um anjo ministrador, apareceu para Maria naquele momento tão especial. Temos os anjos transladados, que é no caso de Moisés, que eu citei aqui, e Elias também, que tem as chaves da coligação de Israel, né, que Moisés tem a chave da coligação de Israel e Elias tem a chave do selamento. E João amado também, ele permaneceu vivo, né? Ele um pouco diferente, né, no caso, porque já havia ressurreição, mas o Senhor deu a ele a oportunidade de permanecer vivo, é como se ele fosse então transladado. Ele está vivo até hoje, aguardando aí a vinda de Cristo, para que ele receba a ressurreição. E temos os anjos ressurretos, que são aqueles como Moroni, por exemplo, que já tinha morrido, aí ressuscitou, e ele é o guardião dos registros das Américas. Né? Todos os registros das Américas estão sobre a guarda de Moroni. Temos também Pedro e Tiago, no caso também João, apesar de João não ter ressuscitado, está vivo ainda. Pedro e Tiago, eles, conjuntamente com João, têm as chaves do sacerdócio maior. Né? Pedro e Tiago haviam falecido, então eles são ressurretos. E no caso de João Batista também, João Batista também é um ser, é um anjo que foi decapitado, morreu, mas ressurgiu, e ele tem as chaves do sacerdócio menor, que também conferiu a Joseph e a Oliver em maio de 1820. E nós temos quinto tipo de anjo, que são os mortais, né? Os que estão aí à nossa volta. Você pode ser um anjo.
na vida de alguém. Mas eu queria falar um pouquinho sobre esses vários tipos de anjos e como algumas das suas ministrações. Porque é tão importante a gente saber, né, de que eles estão aí e que isso mostra que nós como povo, vamos dizer assim, aqui na Terra, ainda nós temos fé em Cristo, e por isso os anjos se manifestam a nós. Tem uma citação do profeta Joseph F. Smith, que é uma citação muito linda, e ele disse o seguinte, foi citado pelo Elder Scott, Richard Scott, em abril de 2012, num discurso que ele fez, de como obter revelação e inspiração para a vida. E ele cita o presidente Joseph F. Smith. Ele disse assim: creio que nos movemos e vivemos na presença de mensageiros celestiais e outros seres celestes. Não há separação entre nós e eles. Temos um relacionamento próximo com nossos parentes e ancestrais que foram para o mundo espiritual antes de nós. Não podemos esquecê-los. Não deixamos de amá-los. Sempre estarão em nosso coração, na lembrança, e por isso estamos ligados a eles por laços que não podemos romper. Se isso ocorre a nós em nossa condição finita, cercados das fraquezas da mortalidade, com certeza, quanto mais é para nós crermos que os que foram fiéis e que já passaram pelo véu podem ver-nos melhor do que nós a eles, que nos conhecem melhor do que nós a eles. Vivemos na presença deles, eles nos veem, preocupam-se com o nosso bem-estar, amam-nos agora mais do que nunca, pois agora enxergam os perigos que nos cercam. Daí, seu amor por nós e seu desejo pelo nosso bem-estar serem muito maiores do que sentimos por nós próprios. Uma maravilhosa citação do presidente Joseph F. Smith, que foi, né, o profeta que recebeu a revelação do mundo espiritual. Então, está claro aqui que os anjos estão à nossa volta. Aqueles que já morreram, nossos ancestrais, os nossos entes queridos falecidos, eles estão aqui perto de nós e se preocupam com a gente. E o tempo todo eles estão, obviamente, lutando pelo nosso bem-estar. E eu tive uma experiência alguns anos atrás, na verdade há 22 anos atrás, eu tive uma experiência fantástica. Eu tenho uma tia minha, chamada Maria, que faleceu em 16 de dezembro do ano de 2000. Ela faleceu de parada cardíaca, porque ela assistiu da janela do quarto do apartamento dela, assistiu um avião que caiu, um pequeno avião caiu, pegou fogo, e ela viu as pessoas ali sendo queimadas, e ela ficou muito abalada, e ela então teve uma parada cardíaca, foi levada para o hospital, mas durante o caminho, né, no hospital, ela acabou falecendo. Ela chegou até o hospital, mas acabou falecendo. Ela não era membro da igreja, e nem mesmo seus filhos, seu marido também não eram membros da igreja. E eles ficaram muito abalados com o falecimento dela. Ficaram assim, na verdade, inconsolados. Eu fiquei bem preocupado com eles, porque eles estavam muito abatidos com o falecimento dela. Foi um choque, foi quase que um acidente, né, que aconteceu. Dentro do apartamento deles, ela então teve essa parada cardíaca. E ela então, eles ficaram muito abalados, ela foi sepultada no dia seguinte, eu estava presente. E na noite seguinte do sepultamento dela, eu tive um sonho com ela. E nesse sonho, o interessante desse sonho é que eu recebi um número de telefone. E aí eu peguei esse número e liguei. Recebi o número, liguei para o número de telefone, para aquele número. E do outro lado da linha atende essa minha tia que havia acabado de falecer. Ela me chamou da maneira como ela sempre fazia, né? Ela me chamava de Eduardinho, né? E
Eduardinho, né, quando ela atendeu o telefone. E eu queria ler aqui, porque eu escrevi no dia, não queria perder. Ela me disse assim: Alô, Eduardinho? Aí eu falei: Alô, tia? Eu fiquei espantado, né, porque eu sabia que ela tinha acabado de morrer. Ela disse o seguinte para mim: Meu filho, diz para minha família que eu estou bem. Eu estou com meus pais e com meus irmãos. Aí eu falei: Claro, tia, digo sim. E aí eu, ansioso e curioso, na verdade, disse: Mas tia, como é que é aí? Me fala, me conta. Como é que é aí do outro lado? E ela disse para mim assim: Eduardinho, eu não posso dizer mais nada. Só diz para eles que eu estou bem. Eu preciso desligar. Um beijo, meu filho. E aí eu mandei um beijo para ela também. E ela desligou o telefone. Aí eu fiquei muito emocionado. Eu acordei naquela hora, até contei na hora para minha esposa o sonho que eu tinha acabado de ter. E eu fiquei muito assim emocionado, né, com o que tinha acontecido. Curioso, que eu queria saber como é que era do outro lado do véu. Mas ela disse que não, que ela não podia. E isso me deu essa certeza de que realmente foi uma revelação, que foi ela que falou comigo. Porque ela não podia dizer mais nada, ela só tinha sido autorizada, olha que interessante, a dizer aquilo, para que eu fosse até a família dela, falasse para a família dela e confortasse a família dela, de que ela estava bem, que ela estava com a família dela agora, daqueles entes queridos dela que já haviam falecido. E eu fui, no dia seguinte eu fui até a casa do meu tio e reuni os meus primos. E aí eu contei esse sonho para eles. Eles estavam muito abalados quando eu cheguei ainda com o falecimento dela. Mas depois que eu contei aquilo, parece que houve um sentimento de paz muito grande e de conforto para eles naquele momento. Ela se preocupou com eles, como o presidente Joseph F. Smith disse aqui, né? Eles se preocupam com a gente. Então, os teus entes queridos que estão do outro lado do véu se preocupam com você. E eles estão atentos a aos seus desafios, às dificuldades que você passa. Então, nós temos anjos ministradores o tempo todo do nosso lado. Elder Holland disse ainda, né, a respeito de que a gente sabe que Cristo também foi ministrado por anjos. Depois que ele terminou os 40 dias de jejum, que ele foi para o deserto, depois anjos vieram e ministraram a ele. E no momento mais difícil de Cristo, quando ele estava no Getsemane, o Pai Celestial enviou um anjo para que pudesse confortar o Salvador. E Elder McConk disse que esse anjo era nosso querido pai Adão. Quem mais, né, para ir lá e estar com Cristo naquele momento? Nosso pai Adão foi lá confortá-lo. E Elder Holland disse: Mas testifico-lhes que anjos ainda são enviados a nos ajudar, assim como foram enviados para auxiliar Adão e Eva, para ajudar os profetas e, de fato, para confortar o próprio Salvador do mundo. Mateus relata em seu evangelho que depois de Satanás ter tentado Cristo no deserto, chegaram os anjos e o serviam. Mesmo o Filho de Deus, ele próprio, um Deus, teve necessidade de conforto celeste durante sua jornada mortal. E assim, tais ministrações serão dadas aos justos até o fim dos tempos. Então nós vemos que a necessidade de anjos, eles são essenciais. Todos os tipos de anjos que o Senhor designou. Existem os anjos mortais também, que eu queria falar muito sobre eles, né? Você é um anjo na vida de alguém, você já foi um anjo de alguma forma na vida de alguém.
Todos nós podemos ser anjos na vida das pessoas. Eu mesmo fui visitado por um anjo quando eu estava menos ativo na igreja. Eu já contei essa experiência num outro vídeo. Eu estava menos ativo na verdade, por 2 anos, dos 13 aos 15 anos de idade. E o Senhor enviou um anjo na minha casa, um presidente de rapazes, que foi lá e me trouxe de volta. E como eu sou grato por esse anjo, que não só me resgatou, resgatou meu irmão, resgatou minha mãe. E por causa dele nós estamos aqui hoje. O Senhor não se esqueceu de nós. O Senhor sempre vai enviar anjos para nos ministrar e nos ajudar nos momentos difíceis, nos momentos em que estamos de alguma forma desesperançados, de alguma forma nos sentindo sozinhos. O Senhor sempre vai mandar um anjo para nos ajudar. E esses anjos podem ser os anjos mortais mesmo, as pessoas que estão ao nosso lado. Elder Holland disse assim: meus amados irmãos e irmãs, testifico-lhes que anjos existem, tanto os celestiais quanto os mortais. Ao dizer isso, estou testificando que Deus nunca nos deixa sozinhos, nem desamparados nos desafios que enfrentamos. Nem deixará de fazer. Nem deixará ele de fazer isso enquanto durar o tempo, ou existir a terra, ou existir na face da terra um homem para ser salvo. Às vezes, global ou pessoalmente, podemos sentir-nos distantes de Deus, afastados dos céus, perdidos e sozinhos, em lugares escuros e tristes. Muitas vezes essa situação pode ser causada por nós mesmos, mas mesmo assim, o Pai dos céus, o Pai de todos nós, está vigilante e pronto para nos ajudar. E sempre há aqueles anjos que vêm e ficam ao redor, visíveis ou não, conhecidos ou anônimos, mortais ou imortais. Você tem sido um anjo na vida de alguém? Tenho certeza que você já foi. Então continue sendo um anjo. Continue abençoando pessoas. Continue sendo as mãos do Senhor na vida de alguém. Fortaleça os joelhos enfraquecidos. Ofereça o seu ombro para que alguém chore. Estenda a sua mão. Dê o seu dinheiro se for necessário. Faça tudo o que você puder para ser um anjo na vida de alguém. Te vejo no próximo vídeo.